nosso dinheiro, a gente que ganha apenas um salário mínimo, mal dá pra gente sobreviver. O salário mínimo de um brasileiro deveria ser 6 vezes mais o valor que a gente ganha hoje. A gente recebe o mínimo. Deixa eu explicar pra vocês, caso vocês ainda não perceberam. A gente recebe o mínimo que uma empresa pode pagar. Se a empresa quiser, ela pode pagar mais que um salário mínimo. Mas ela não vai pagar um salário mínimo, porque todos optam pagar o mínimo que um ser humano brasileiro consegue, tá? É o mínimo para que um ser humano brasileiro consiga sobreviver. Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Meu nome é Raíssa Costa e esse é o Multiverso da Rai. Antes de começar o vídeo, não se esqueçam de se inscreverem, de curtirem, tá? Depois vocês comentem, deixem a opinião de vocês sobre o assunto, deixem dicas de vídeos que vocês querem que eu traga pra cá, tá certo? Convido os amigos, convido o papagaio, periquito, o irmão, o avô, o tio, o vizinho, a vizinha, a pessoa que você gosta, a pessoa que você não gosta, todo mundo vai se inscrever aqui no canal e vir fazer com que esse multiverso aqui, esse espaço que a gente tá criando aqui no YouTube, possa crescer, tá certo? E agora a gente vai pro assunto do vídeo. Se você chegou aqui, provavelmente, ou já viu, tá certo? Ou já pesquisou bastante sobre compra e venda de casa, aluguel de casa, essas coisas, né? E já vi diversas informações e diversas coisas. E eu vim trazer para vocês a minha experiência. É óbvio que cada pessoa tem sua experiência e eu vou logo adiantar. Se você é daquelas pessoas, se você é pobre, esse vídeo é para você. Se você não é pobre, esse vídeo também é para você, tá certo? Então vamos lá. Sobre esse assunto de influenciador grande que eu vi debater sobre esse assunto, comentar sobre esse assunto, vir a público em suas redes sociais, a única que eu vi até hoje foi a Camila de Lucas. Só. Né? Que ela ficou revoltada com um Twitter que vira e mexe, ele reaparece do Thiago Nigro, acho que é esse o nome dele, né? O primo rico, que fala sobre morar de aluguel, né? Não é pra comprar casa. Tá? Gente, por experiência própria, se você tiver condições financeiras de morar num barraco, que tipo, quando eu falo barraco, não é necessariamente um barraco, mas tipo assim, uma casa que é só um quarto e um banheiro, um vão, e um que a gente chama aqui no Nordeste de vão, não sei como é que, tem outras formas de expressão ao longo do país, mas um vão e um banheiro, vá. Porque quem mora de aluguel está sujeito a passar por várias humilhações, e eu já passei. Eu moro de aluguel desde os meus 20 e poucos anos. Desde 2014, tá certo? E eu passei por em 2014 eu fui morar na Bahia, só que aí quem pagava aluguel não era eu, era a igreja. Eu fazia parte de um grupo de comportores, tá? Eu era adventista do sétimo dia. E aí fazia parte do grupo de comportores e quem pagava não era... Como era um projeto missionário, quem pagava não era a minha pessoa, era a igreja. A gente tinha que arcar com só a alimentação, que mesmo assim, no início, quando a gente chegava na cidade, a igreja dava um valor pra gente comprar comida e depois a gente só ia mantendo, certo? Como passar... Aí eu fui morar em Niterói não fui de aluguel, eu era empregada doméstica e morava na casa dos meus patrões. Depois eu fui pra Cabo Frio, passei um tempo morando na casa do meu tio e depois eu fui morar de aluguel, dividindo aluguel com a minha prima. A gente se desentendeu, eu fui morar de aluguel sozinha. E foi aí a primeira vez que eu comecei, tipo assim, a sentir a dificuldade de morar de aluguel. Porque, gente, vocês têm que colocar na cabeça de vocês o seguinte: qualquer coisa que der errado no seu salário, a primeira coisa que vai ser impactada vai ser o aluguel. Pode acontecer o que for, mas se der alguma coisa errada, se atrasar o seu salário, se faltar algum valor, o que for, a primeira coisa que vai ser impactada é o seu aluguel. É impressionante. A primeira vez que eu fiquei desempregada em Cabo Frio, eu tive que me mudar. Foi quando eu me desentendi com a minha prima, eu tive que me mudar. E, gente, eu não consegui pagar um mês de aluguel. A proprietária, na época, até que foi bem paciente, né? Ela entendeu que eu estava desempregada. Quando eu voltei a trabalhar, eu comecei me pagando aos poucos. Só que nem todo mundo é assim, tá certo? Ela conseguiu entender, depois eu comecei a trabalhar e eu fui tentando pagar aos poucos. Porém, como eu saí do meu trabalho, deu umas coisas erradas também, impactou também o aluguel, tá certo? Vim morar, voltei pro Rio Grande do Norte, que eu sou potiguar, tá, gente? Sou da cidade de Veracruz, no Rio Grande do Norte. Voltei pro Rio Grande do Norte, fui morar na cidade de Parnamirim com a minha prima. Depois de um tempo, a gente morava na kitnet. Depois de um tempo, ela casou e não tinha como 3 adultos e 2 crianças morarem numa kitnet. Aí eu fui morar sozinha. Aí eu fui morar na kitnet de Dona Rosa, que fica ali no Parque Industrial,
próximo à drogaria Santa Fé. E, gente, aquela mulher era maravilhosa. Era não, ela é maravilhosa. Porque eu morei lá 2 anos. E eu lembro que a primeira vez que eu tive problemas, e não foi quando eu voltei das férias. Eu não sabia como é que funcionava essa questão das férias, eu nunca tinha tirado férias na vida. Eu trabalhava de carteira assinada, mas não chegava ao ponto de tirar as férias, ou eu era demitida antes, alguma coisa. E aí, quando eu voltei das férias, no primeiro mês, eu recebi o valor, né? Porque eu recebi o valor, que era antes de eu tirar as férias, né? Os dias que eu trabalhei antes de eu tirar as férias. Só que, do dia do pagamento da empresa pro dia que eu voltei das férias, era um período muito curto. Então, o valor que eu recebi foi um valor bem menos. E não dava pra me pagar o aluguel. Aí eu fui conversar com Dona Rosa esse mês, eu não tenho dinheiro do aluguel. Eu expliquei a situação, ela disse, não, amor, não tem problema. Você sempre pagou direitinho, não tem problema. A gente vai se resolvendo. Eu lembro que eu paguei esse aluguel 2 vezes. No mês seguinte, eu dei o aluguel em uma parte do que tinha atrasado. E no outro mês, eu dei o aluguel do mês e a outra parte pra fechar. Eu só saí de lá porque no período da pandemia, minha mãe adoeceu. Começou a ter ansiedade, pressão alta e tudo mais. Eu morava em Parnamirim, era em Veracruz. Aí eu vim morar em Veracruz. Mas, gente, eu já passei por muita coisa. Como vocês já acompanharam nos outros vídeos, e que pra quem não acompanhou, podem ir lá assistir os outros vídeos, gente, eu tenho 4 cadelas. E eu tinha 11 gatos, porém a minha gata deu cria de mais 3 gatinhas. Uma das gatas que eu não consegui castrar ainda. E agora a gente está em 15 gatos. Pra quem não me acompanha já há um tempinho, eu morava em uma casa, tá? Tava eu, minhas 2, na época eram 3 só, Kira ainda não tava. Só tava Bel, Lula e Aurora. E eu acho que eram 5 gatos, ou eram 6 gatos, por aí. Porque eu dava lá temporário, tá, gente? Por isso que eu tenho essa quantidade de gatos. E eu sei que eu fiquei desempregada, tá? E nisso, quando a gente fica desempregada, é aquilo que eu falei. A primeira coisa que vai impactar é o seu aluguel. Fiquei desempregada. Quando eu fiquei desempregada, enquanto eu estava recebendo seguro-desemprego, eu expliquei para a proprietária que não tinha como eu pagar. Porque assim, meu pagamento sempre foi dia 10 do mês. Sempre foi no 10º dia do mês, sempre coloquei. Desde quando eu morava em Cabo Frio. Só que quando eu comecei a receber o seguro-desemprego passou a cair dia 12. Não tinha como dia 10 eu pagar. Na verdade, eu pagava antes. Sempre que eu trabalhava no call center, no dia que o dinheiro caía, eu já repassava o valor para ela. Eu pagava adiantado. Eu nunca... Era até por isso que Dona Rosa, ela falou que eu sempre pagava direitinho, porque eu sempre paguei adiantado. Só que quando eu fiquei desempregada, o INSS colocou o seguro-desemprego pro dia 12. Colocou. E ela não tinha paciência de esperar. Eu sei que quando foi no meu último pagamento, quando foi em novembro, que foi o último pagamento do seguro-desemprego que eu repassei para ela, em novembro do ano passado, eu repassei para a proprietária o valor, ela foi lá e pediu a casa. Desse jeito. Ela não pediu a casa em maio, assim que eu fui demitida, ou em junho, ou em julho, ou em agosto. Não, ela foi pedir em novembro. E detalhe, queria que eu saísse antes do calção. Porque como eu tinha pago o mês de novembro, eu tinha até dia 10 de janeiro para ficar naquela casa. E eu ainda meio boba, sem entender as coisas, como a gente não tem contrato, essas coisas. Eu fiquei sem saber, fui às pressas correr, achar uma casa. Achei uma outra casa. Quando tinha uma semana que eu estava lá, a proprietária simplesmente pediu pra me sair. Agora, imagina só fazer uma mudança com a quantidade de bicho que eu tenho. Gente, é muito complicado. É muito complicado mesmo, não é fácil. E é muito difícil. E às vezes acontece de, infelizmente, perder, como eu perdi 3 gatos já. Eu perdi Nino, Céu e Nix. Aí a casa foi pedida e eu vim pra essa que eu moro, que é essa daqui que eu estou tentando levantar o dinheiro pra comprar ela, porque ela tá com placa de venda, tá certo? Eu vou até deixar aqui o valor que ainda falta bastante, gente. Então quem puder ajudar, é qualquer valor, tá certo? Quando posso 50 centavos, R$1, 25 centavos, 75 centavos, 1 centavo, se você quiser doar com centavo também, eu agradeço. Deus abençoe. Não posso ajudar em nada. Vamos lá, gente, copia o link, compartilha nas redes sociais de vocês e convido o pessoal também pra ajudar, pra mim conseguir arrecadar o valor desta casa, tá certo? O valor da vaquinha é só o valor da casa. Até que vocês já entenderam o assunto do vídeo, não é? Gente, morar de aluguel é complicado. Morar de aluguel não é bom, assim, como é pintado por aí por alguns, tá bom? Se você tiver a oportunidade de comprar a sua casa própria, compre a sua casa própria sim.
Seja ela à vista ou parcelado, seja ela financiado. Ai, mas eu vou passar 30 anos pagando uma casa. Meu amor, você passa... É melhor passar 30 anos você pagando uma casa que vai ser sua, do que você passar 30 anos pagando aluguel. Porque se você for colocar na ponta do lápis o valor, é praticamente o valor de uma casa. Se você tiver a oportunidade de comprar uma casa, compre. Eu não consigo tirar pela Caixa, eu não consigo. Eu tentei fazer convencer minha mãe a tirar no nome dela pra mim ficar pagando, ela não quis, de jeito nenhum. Na época, que era quando eu vinha morar na cidade de Veracruz, eu tinha tentado fazer esse combinado com ela, ela não quis de jeito nenhum, porque no meu nome não dá. E é por isso que eu ainda estou pagando aluguel. Então, gente, esse negócio de, pra quem quer investir, o bom é morar de aluguel, e aí você consegue investir. É mentira. Se você é assalariado, gente, essas coisas não é pra quem é assalariado. Coloque uma coisa na cabeça de vocês. Se vocês chegaram até aqui, caíram de paraquedas nesse vídeo e assistiram até aqui, e você é pobre, entenda que quando esse pessoal que cria esse tipo de conteúdo na internet de como ganhar um salário, como conseguir o primeiro milhão ganhando um salário, não compre casa agora, alugue. Alugar casa é melhor para investir. Não é para quem é pobre assalariado, gente. O nosso dinheiro, a gente que ganha apenas um salário mínimo, mal dá pra gente sobreviver. O salário mínimo de um brasileiro deveria ser 6 vezes mais o valor que a gente ganha hoje. A gente recebe o mínimo. Deixa eu explicar pra vocês, caso vocês ainda não perceberam. A gente recebe o mínimo que uma empresa pode pagar. Se a empresa quiser, ela pode pagar mais que um salário mínimo. Mas ela não vai pagar um salário mínimo, porque todos optam pagar o mínimo que um ser humano brasileiro consegue, tá? É o mínimo para que um ser humano brasileiro consiga sobreviver. Eu vim me tocar um dia desse. Ou seja, então quer dizer que se eu sou dono de uma empresa e quiser pagar mais de um salário mínimo, eu posso pagar mais de um salário mínimo, porque ali só está demonstrando, o mínimo que eu posso pagar para aquela pessoa sobreviver. Mas isso não quer dizer que eu tenho que pagar só aquele valor, eu posso pagar mais. Mas eles não vão pagar. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Quando vocês caem nesses vídeos, assim, de consigam 1 milhão ganhando só... O único assalariado que ainda vai conseguir fazer algo desse tipo é se você for solteiro, morar com seus pais e os seus pais forem responsáveis por pagar água, luz, internet, fazer a feira do mês, tudo, e o seu dinheiro for único e exclusivamente para seu uso. Aí talvez você consiga fazer essas coisas que são ensinadas nesses vídeos. Caso contrário, meu amor, não dá. Não tem como você conseguir seu primeiro... Olha, não tem a menor condições de uma pessoa assalariada, tô falando pessoa assalariada, tá certo? Conseguir fazer as coisas que são ensinadas nesses vídeos. Não tem nada melhor do que você estar no seu canto, do que você ter sua paz, de que qualquer coisa que aconteça com o seu salário, você está na sua casa, você não precisa sair às pressas, você não precisa se preocupar de que, meu Deus do céu, não deu para pagar o aluguel esse mês, como é que eu vou fazer? Não vou ter que pegar emprestado, não tenho ninguém para emprestado, o que eu faço? Entendeu? Então, ter paz é essencial. Então, gente, se você tiver a oportunidade de sair do aluguel, que é difícil também, tá? Não vou dizer que é fácil. Se você tiver a oportunidade de sair do aluguel, saia. Não compre imóveis, compre. Compre a sua casa, vá atrás. Se você tiver como financiar, financie a sua casa. Se você tiver como... só tem condições de comprar o terreno. Compra o terreno, tá certo? Faz uma kitnet e se muda. Mas porque nem sempre a gente consegue, tá? Ter um inquilino compreensível, tá certo? E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu quis passar aqui. E lembrem-se, gente, de se inscreverem, tá certo? De também poderem ajudar na minha vaquinha para que eu possa comprar esta casa que vocês estão vendo. Já tem algum vídeo aqui no canal, um tour pela minha casa, tá bom? E é isso, gente. Esse barulho que vocês estão vendo, minhas cachorras estão aqui. Da vez que eu vou gravar, elas ficam aqui embaixo, tá? E um beijo e até o próximo vídeo.